Existe uma forma de fragilidade que quase nunca parece fragilidade. É a necessidade constante de ser reconhecido. Quando a própria percepção de valor depende do olhar dos outros, qualquer rejeição passa a ter um peso desproporcional. Um elogio eleva, uma crítica derruba, e a identidade começa a oscilar conforme o ambiente. Isso pode aparecer de maneiras muito diferentes, na necessidade de mostrar conquistas, na preocupação excessiva com a própria imagem ou até na dificuldade de tomar decisões sem saber o que os outros vão pensar. Erich Fromm observava que uma pessoa pode passar a vida inteira tentando ser aquilo que acredita que os outros esperam dela, até perder contato com aquilo que realmente é. A solidão interrompe esse mecanismo por alguns instantes. Sem alguém para admirar, aprovar ou rejeitar, fica mais difícil terceirizar o próprio valor. E é aí que surge uma constatação desconfortável. Algumas pessoas não sentem falta de companhia, sentem falta da validação que a companhia proporciona. Talvez por isso ficar sozinho seja tão revelador. Não porque a solidão tenha algum poder mágico, mas porque ela diminui o ruído externo e deixa a pessoa diante de uma questão muito mais profunda: quanto daquilo que sustenta sua autoestima realmente pertence a ela? Existe uma parte deste canal que não aparece para todo mundo. No clube de membros existem vídeos exclusivos para quem decidiu acompanhar esse conteúdo de uma forma mais próxima, além de outros materiais que não ficam disponíveis publicamente. Por R$ 5,99 por mês, você pode fazer parte desse espaço e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. O link para entrar no clube está na descrição e no comentário fixado. Existe uma diferença enorme entre aquilo que uma pessoa é e aquilo que aprendeu a mostrar. Na presença dos outros, quase tudo pode ser ajustado: a maneira de falar, as opiniões, os comportamentos e até aquilo que se considera importante. Existe sempre algum nível de adaptação, porque viver em sociedade também significa aprender a controlar a própria imagem. Mas quando ninguém está por perto, esse mecanismo perde parte da sua utilidade. Não existe plateia para impressionar, aprovação para conquistar ou reputação para preservar. E é justamente nesse espaço que algumas características começam a aparecer com mais clareza. Nietzsche percebeu algo semelhante ao tratar da relação entre o indivíduo e aquilo que a sociedade espera dele. Quanto mais uma pessoa vive para corresponder às expectativas externas, mais difícil pode se tornar distinguir o que realmente deseja daquilo que aprendeu a desejar. A solidão não transforma alguém automaticamente em uma pessoa mais verdadeira. Ela apenas retira algumas das distrações que ajudam a sustentar determinada imagem. E isso pode ser desconfortável, porque aquele que construiu a própria identidade em torno da opinião dos outros pode descobrir que sem essas opiniões sobra muito pouco para sustentá-la. É por isso que a solidão pode funcionar como uma espécie de medida. Quando ninguém está olhando, aquilo que continua sendo feito, pensado e desejado revela muito mais sobre alguém do que aquilo que é exibido em público. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino de todos os grandes espíritos. A frase pode soar exagerada, mas existe uma ideia importante por trás dela. Quanto mais uma pessoa consegue permanecer consigo mesma, menos precisa da presença constante dos outros para sentir que existe. No fim, a solidão não mostra apenas quem alguém é, ela mostra o quanto existe por trás da imagem. Há pessoas que conseguem passar horas cercadas por outras, mas poucos minutos consigo mesmas já parecem desconfortáveis. Não é necessariamente falta de companhia. Muitas vezes é excesso de ruído. Conversas, notificações, vídeos, música, redes sociais e compromissos não apenas ocupam espaço, eles funcionam como camadas de anestesia mental. Cada estímulo externo mantém a atenção em movimento constante, impedindo que ela se volte para dentro. É como se a mente estivesse sempre em trânsito, sem nunca estacionar em si mesma. O problema é que, quando esse fluxo cessa, não surge apenas silêncio, surge contraste. Pensamentos que estavam dispersos começam a se organizar.
Emoções que estavam diluídas ganham forma, e questões que foram adiadas por distração finalmente se tornam perceptíveis. Não é que a solidão crie algo novo, ela apenas remove o filtro que mantinha tudo fora de foco. É nesse ponto que muitas pessoas se sentem desconfortáveis, não porque estar sozinho seja ruim, mas porque, pela primeira vez, não há nada competindo com o próprio mundo interno. Existe uma diferença entre ter um bom caráter quando todos estão olhando e continuar agindo de acordo com os próprios princípios quando não existe nenhuma consequência social. A presença dos outros influencia o comportamento muito mais do que costumamos admitir. O medo de ser julgado, a necessidade de aprovação e até o desejo de parecer uma pessoa melhor podem funcionar como freios, mas a solidão retira parte desses freios. Sem testemunhas, algumas escolhas perdem a aparência de virtude e passam a revelar apenas aquilo que realmente orienta a pessoa. É nesse sentido que a solidão pode funcionar como um teste de caráter. Não porque alguém precise viver isolado para provar quem é, mas porque, quando não existe reconhecimento envolvido, fica mais difícil confundir integridade com aparência. O indivíduo que só faz o certo quando pode ser admirado talvez esteja menos interessado em princípios do que na imagem de alguém que possui princípios. E isso muda completamente a questão. O verdadeiro valor de uma pessoa não aparece apenas naquilo que ela faz diante dos outros, aparece também naquilo que continua fazendo quando ninguém saberá, porque caráter não depende de testemunhas. Grande parte do que chamamos de valor é, na verdade, valor social. Dinheiro, aparência, profissão, inteligência, influência e até determinadas opiniões podem adquirir importância porque produzem reconhecimento. São características que ganham força quando existem outras pessoas para percebê-las, mas retire a plateia e parte desse valor desaparece junto com ela. Não porque essas coisas deixem de ter importância, mas porque fica mais fácil perceber aquilo que não depende delas. Uma pessoa pode ter pouco status e ainda possuir profundidade, pode não ser admirada e ainda possuir princípios, pode não chamar atenção e ainda ter uma vida interior muito mais rica do que aquilo que consegue demonstrar. É nesse ponto que a solidão se torna reveladora. Ela reduz a importância da aparência porque não existe ninguém para impressionar. Camus passou boa parte de sua obra explorando a condição humana diante de um mundo que não oferece garantias de significado. E talvez exista uma relação com isso aqui. Quando as estruturas externas perdem força, o indivíduo precisa lidar com aquilo que permanece sem a ajuda de uma plateia. No fim, o valor de alguém não pode depender completamente de ser percebido, porque uma pessoa que só se sente valiosa quando é admirada não possui exatamente um valor próprio, possui uma imagem que precisa ser constantemente confirmada. Quando o ruído desaparece, algumas verdades ficam mais difíceis de ignorar. A solidão não precisa trazer respostas. Às vezes, sua função é simplesmente tornar certas coisas impossíveis de continuar escondendo. Há pessoas que percebem que estavam vivendo para agradar. Outras descobrem que boa parte dos seus desejos nasceu da comparação. Algumas encontram uma inquietação que estava sendo abafada há anos. O silêncio não julga nada disso, apenas deixa tudo mais nítido. Talvez seja por isso que a solidão tenha um valor que vai além da ausência de companhia. Ela cria um espaço onde a pessoa pode observar a própria vida sem a interferência constante daqueles que estão ao redor. E quanto mais tempo alguém permanece nesse espaço, mais difícil fica sustentar uma identidade construída exclusivamente para os outros. No fim, o silêncio não revela uma versão perfeita de ninguém. Revela contradições, medos, desejos e também qualidades que nunca precisaram de reconhecimento para existir. É justamente aí que a solidão deixa de ser apenas isolamento. Ela se torna uma forma de enxergar. Talvez o verdadeiro valor de uma pessoa não esteja na quantidade de pessoas ao seu redor, nem na atenção que ela consegue atrair delas. Ele está no que continua existindo quando toda essa atenção desaparece. A solidão não transforma ninguém em alguém melhor. Ela apenas reduz o cenário, remove distrações, tira algumas máscaras e deixa menos espaço para a encenação.
Por isso, algumas pessoas se tornam mais inteiras quando estão sozinhas, enquanto outras dependem constantemente de algo externo para sustentar a própria sensação de existência. No fim, estar sozinho não significa necessariamente estar vazio. Às vezes, significa apenas finalmente encarar o que sempre esteve ali, sem ninguém para preencher os silêncios ou distrair o olhar. E talvez essa seja uma das formas mais honestas de medir alguém: observar o que permanece quando não existe plateia. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, existe também o nosso clube de membros. Lá eu aprofundo ainda mais esses temas, com conteúdos exclusivos e reflexões que não aparecem nos vídeos normais. O acesso custa apenas R$ 5,99 e o link para entrar vai estar fixado nos comentários.